Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre viveiros de mudas. Eu sou a Hayumi e na aula de hoje vamos estar falando sobre os tipos de viveiros de mudas. Quais são os tipos que existem para cada tipo de realidade, quais são suas finalidades e também vamos abordar ali resumidamente um pouco também sobre os custos de cada tipo de viveiro. Então vamos começar? Bom, para dar início, né, vamos relembrar o que é um viveiro de muda. Para quem não assistiu as outras aulas, já comentamos bastante sobre isso, as aulas sempre vive relembrando. Então, né, vamos relembrar novamente. O viveiro de muda, ele basicamente como se fosse uma casa, né, para proteção das mudas. Então, as mudas, elas são bem controladas dentro desse ambiente e ela acaba se desenvolvendo de uma maneira mais eficaz devido a essa proteção do viveiro. Então, o viveiro possui essa função de proteção das mudas durante o seu desenvolvimento inicial, ok? E também o viveiro ele acaba pelo fato das mudas se produzirem de maneira mais eficiente, né? Dentro dela, poder ali ter menos risco de doenças. Nós podemos também ter um negócio mais rentável, pois ela traz menos prejuízo, pois possui menos perdas das mudas. Então o viveiro consegue proporcionar tudo isso, além também de ser um sistema agroecológico. Bom, vamos começar agora falando sobre o primeiro tipo de viveiro, que é o tipo de viveiro mais simples, que é o viveiro temporário, né? Também chamado de viveiro provisório. Como o próprio nome indica, né, é uma estrutura pensada para funcionar durante um período determinado. Então, normalmente, ao ser construído esse tipo de viveiro, não existe a mesma preocupação com a durabilidade e automação que encontramos em um viveiro permanente. A ideia mesmo é utilizar uma estrutura funcional, de menor custo e também adequada para uma produção específica ou para uma necessidade temporária, como algum projeto escolar ou se não algum projeto da própria propriedade mesmo. Então, pode-se imaginar um exemplo, um agricultor que precisa produzir algumas centenas de mudas, né, para poder recuperar uma área da própria propriedade para atender ali as normas dos APP. E será que faz sentido, né, ele realizar um investimento de dezenas de milhares de reais em uma estrutura, né? Provavelmente não faria muito sentido ele realizar esse grande investimento com um viveiro, pois ele não utiliza ela normalmente. Então, nesse caso, pode-se pensar em uma estrutura mais simples, utilizando materiais disponíveis nas próprias propriedades mesmo, e também com materiais de menor custo. Uma possibilidade que é interessante é realizar o aproveitamento de sombras proporcionadas por árvores já existentes no local, mas também não significa simplesmente colocar as mudas embaixo de qualquer árvore, pois é preciso observar se a sombra é adequada, se existe alguma competição excessiva por água e nutrientes naquele local, se há risco de queda de galhos, ou se o local possui boa ventilação e não possui muitos insetos também naquele local que vão prejudicar as mudas, principalmente, se não tem muitas pragas também naquele local. Então, precisamos considerar também a necessidade de luz de cada espécie, pois possui algumas espécies que possuem uma maior necessidade da luz, outras possuem menor necessidade, então tem que estar sempre atento à qual a necessidade daquela espécie com que está sendo cultivada. Agora, falando um pouquinho sobre os custos, né? Podemos dizer aqui no material que temos alguns custos, e eles devem ser entendidos como estimativas, tá? É uma referência ali, mais ou menos, de quanto que é os custos, mais ou menos, materiais para ser construído um viveiro provisório. O custo real, ele varia conforme cada região, mas tem aqui separados os materiais que normalmente se utiliza para poder fazer a construção desse viveiro temporário. E então depende bastante da disponibilidade dos materiais de acordo com cada tipo de região, o tamanho do viveiro, a quantidade de mudas que irão ser produzidas e também o que o produtor já possui na sua propriedade. Todos esses fatores, eles afetam, né, eles diferenciam essa questão do custo. Mas antes de comprar, né, é importante fazer um levantamento do que se já tem ou do que realmente é preciso comprar, né? Então, essa é uma simples avaliação, né, para poder reduzir bastante o investimento inicial. Então, se você já possui estacas, né, na propriedade, não há necessidade de comprar, já possui madeiras de um tamanho que dá para poder colocar um sombrito, se for necessário, uma madeira mais ou menos 2 metros, possui vários desse tipo de madeira, possui já algumas tábuas, algumas bancadas, já disponíveis à propriedade, você já tem uma grande economia no seu investimento ali para a construção do viveiro.
Então é sempre importante estar sempre reutilizando o que já tem na propriedade para esse viveiro temporário. Podemos estar aqui observando alguns tipos de viveiros temporários, né? São viveiros mais simples. Podemos ver esse viveiro que ele possui suas mudas, já estão ali desenvolvidas, colocar ele numa região mais no chão mesmo, mas tudo ali muito bem cuidado, né? Nós temos aqui um outro viveiro, esse daqui possui uma sombrite, protegendo as mudas, pois ele não possui aqui uma árvore para proteção, né? Para fazer uma sombra, então ele colocou umas estacas de madeira e colocou aqui o sombrite para proteção das mudas. As mudas deles estão sendo bem desenvolvidas. Ele utilizou aqui, como podemos ver, latas, né, de tinta que já foram utilizadas, mas provavelmente foram bem esterilizadas. As mudas estão se desenvolvendo muito bem dentro desses latões de tinta. Então, né, não é o fato de ser um latão de tinta que vai diminuir a possibilidade da muda se desenvolver. Se for bem esterilizado, bem cuidado, ela se desenvolve muito bem também. Então, o produtor podemos ver que ele reutilizou materiais e suas mudas estão produzindo muito bem. Aqui também nós temos um outro exemplo, parece um ambiente. Aí já temos um canteiro aqui, né? Pode ser um ambiente mais escolar também às vezes, uma faculdade. E no canteiro mesmo, colocaram um sombrite aqui em cima também, com madeiras, né? Como suporte, e também estão produzindo suas mudas, correto? Então, nós podemos ver que não utilizaram muitos recursos, não tem sistema de irrigação, a irrigação é manual mesmo ali, com todo o cuidado diariamente, está sempre observando o desenvolvimento das mudas. O fator das mudas, viveiro de mudas temporários, é que você precisa ter um cuidado maior nesse quesito de estar mais presente fisicamente, pelo fator de você estar sempre aguando, analisando, ver se tem alguma praga ali, alguma doença se desenvolvendo nas mudas. Então, você sempre tem que estar mais atento fisicamente ali, pessoalmente, durante o processo do crescimento das mudas. Pelo fator também de ele estar mais exposto, né, ao ambiente externo, também pode facilitar o acesso das pragas, né, e também de doenças. Então, sempre tem que estar muito bem atento a essas questões. Então, o viveiro temporário exige um pouco mais de atenção, apesar de ser um tipo de viveiro mais simples, ele possui uma proteção menor, mas ele é um sistema que dá para desenvolver muito bem as mudas. Então, é uma opção muito boa para quem quer iniciar ali nesse mundo do viveiro, né? Começar a aprender a conhecer sobre os viveiros, como produzir as mudas com um baixo custo. Então, você pode estar fazendo isso aqui de uma maneira bem simples, baixo custo, só tomando todos os cuidados necessários com as mudas. Agora vamos passar para o segundo grande grupo, né, que são os viveiros permanentes, que enquanto os viveiros temporários, ele é pensado para uma necessidade específica e por um período limitado, o permanente ele é construído pensando em sua continuidade. Então é uma estrutura para quem pretende produzir mudas durante vários anos. E esse tipo de viveiro, ele costuma utilizar materiais mais resistentes, como alguma estrutura metálica ou madeiras adequadamente preparadas para essa finalidade de construção de viveiros, e também ela possui um sistema de irrigação mais estruturada, mais tecnológica, possui mais bancadas também, canteiros elevados, e também ela possui uma melhor organização dos diferentes setores para cada etapa da produção de muda, para poder atender as mudas durante vários anos. Toda essa estrutura é pensada com o pensamento de durar por muitos anos, né? Possuir uma grande durabilidade. Bom, mas também temos que lembrar que ter um viveiro maior, né, mais tecnológico, não significa necessariamente que vai ter mais lucro. Sempre temos que estar observando qual que é o ambiente que está sendo atendido, qual que é o mercado que está sendo visionado para poder realizar a venda dessas mudas, pois o investimento ele precisa estar relacionado à capacidade de produção e principalmente à existência do mercado. Então imagine que uma pessoa ela construa um viveiro para produzir 50 mil mudas por ano, mas consegue vender apenas 5 mil mudas. Ela terá uma estrutura muito grande, vai ter custos ali de manutenção e uma capacidade produtiva que não está sendo utilizada. Então, por isso, antes de construir, é fundamental perguntar para quem que eu vou vender, quais espécies possuem maior demanda na minha região,
quantas mudas eu consigo produzir, tendo ali uma boa rentabilidade, um bom retorno financeiro, e em quanto tempo essas mudas conseguem permanecer no viveiro, porque também tem questão da durabilidade da muda, que muitas vezes possuem mudas que são mais sensíveis, não conseguem durar tanto tempo, então elas não conseguem permanecer num período muito longo dentro do viveiro também, assim havendo a sua perda e também automaticamente perda de dinheiro, correto? Então, temos que estar sempre pensando em todos esses fatores, além da estrutura, né? Pensar qual que é o mercado, quais que serão os meus clientes, para poder estar construindo esse viveiro de mudas mais tecnológicos, mais robusto, né? Nós temos também aqui uma estimativa de custos. Esses custos aqui vão ser alterados, né, de acordo com cada realidade. Tem custos aqui que estão bem baixos, por sinal. É muito importante também estar sempre atento às legislações de cada município, de cada região, para poder realizar a produção e a comercialização das mudas. É sempre importante estar com as documentações reguladas, estar sempre ali atento, né, com essas questões das legislações, das leis, ver se está atendendo todos os critérios que as leis demandam, para poder não ter nenhum risco, nenhuma multa futura, que é algo muito indesejável. Tranquilo? Bom, podemos estar aqui observando alguns viveiros também estufas, né, permanente, que elas são fixas. Esses tipos de viveiros estufas, eles são para uma produção, né, de grande escala, para poder para importação e exportações também, mas nós podemos observar uma tabela aqui de estimativa de valores que é capaz de realizar uma estrutura de viveiro permanente fixo com um valor bem abaixo do que, logicamente, foi construído alguns desses viveiros aqui. Pois, dependendo ali do tamanho, né, do tipo de muda que você for construir, do tamanho do viveiro que você for construir, ou se não também os tipos de muda, né, a quantidade de mudas que for ser produzidas, você pode construir um viveiro menor, mais permanente, que vai durar muitos anos, podendo gastar ali um valor bem inferior a o que esse viveiros com de grande produtividade pode construir. Então, não necessariamente precisa ter um custo muito elevado para a construção do viveiro permanente, mas é um investimento com os valores bem superior ao viveiro provisório. Porém, as suas vantagens é que o viveiro permanente, né, vai durar ali ao longo de muitos anos. É para quem realmente pensa numa produção ali de muitos anos de muda. Então, você vai produzir por vários anos as mudas e pode ter pode ter um retorno financeiro bem agradável também. E pode possuir um bom retorno financeiro com essa produção de mudas no viveiro permanente. Também elas são mais protegidas, possuem um sistema de irrigação mais tecnológica e também, né, possuem menos possibilidade de incidências de pragas e doenças dentro desses viveiros provisórios. Além dos viveiros temporários e permanentes, também existem estruturas mais especializadas. Um exemplo são as estufas climatizadas, né, como já mostramos algumas imagens anterior. Nesse sistema, né, podemos ter maior controle de fatores como temperatura, umidade, luminosidade. E é uma estrutura muito interessante para espécies que possuem uma exigência ambiental específica ou para sistemas de produção de maior valor agregado, como por exemplo, né, podemos ver as orquídeas, né, por então, exemplo, que elas possuem flores que necessitam ali de um ambiente mais frio, né, e elas são bem sensíveis também. Mas essas estufas climatizadas, elas possuem um valor bem elevado para sua construção e sua manutenção, então por isso que ela tem que ser muito bem pensada quando for construída. Temos o viveiro de telado, né, que é um outro modelo que vamos citar, que, por sinal, é um viveiro, é o tipo de modelo que realizamos durante esse projeto, que vai ser apresentado numa aula posterior. E nesse caso, a estrutura utiliza telas que ajudam a criar uma barreira física entre as mudas e o ambiente externo. Então, dependendo do tipo de tela utilizada, nós podemos trabalhar com diferentes níveis de sombreamento, como tela sombria de 50% ou de 70%, e também
ou também com proteção contra determinados tipos de inseto, né? Ali um espaçamento entre os cruzadinhos, né, da tela, se elas forem maior, elas evitam apenas insetos maiores, ou se não, se possuem um espaçamento menor, elas conseguem inibir a entrada de insetos menores. Então, todos esses fatores do material interferem também na proteção. Esse tipo de estrutura ele pode ser especialmente importante em sistema em que a sanidade das mudas precisa ser muito bem controlada. Porém, uma tela ela não substitui o manejo das mudas. Então, não adianta instalar uma tela de proteção ali, mas continuar levando materiais contaminados para dentro do viveiro. Ou se não, deixar plantas doentes próximas das mudas que estão saudáveis, ou também não higienizar os equipamentos. Então, tem que estar sempre tomando cuidado com esses quesitos. A proteção física, né, das mudas precisa fazer. Então, todo esse cuidado, né, das mudas também ao entrar no viveiro, ao sair, ao fechar a porta direito, ao se higienizar antes de entrar no viveiro, é muito importante para o sucesso da produção. Também temos a etapa de rustificação, que é quando a muda já passou por vários meses em um ambiente protegido e ela não deve necessariamente sair diretamente do viveiro e ser colocada no campo, de uma hora para outra. Então, no campo, ela estará sujeita a maior intensidade de radiação solar, vento, variações de temperatura e também disponibilidade de água diferente daquela que é encontrada no viveiro. Então, por isso, é necessário prepará-la gradualmente. Esse processo, né, é chamado de rustificação ou aclimatação. Agora falando sobre a escolha do local ideal para poder construir o seu viveiro. Isso é muito recomendado para viveiros temporários, viveiros também que são construídos com telados, né? Com telado de sombreamento, etc. Porque sempre tem que estar realizando o melhor aproveitamento do solo e também da luz, né? E também da água ali para poder realizar o sistema de irrigação. Então, primeiramente, orientação. Você sempre tem que estar atento para construir o viveiro. Do maior comprimento do viveiro deve seguir o sentido nascente, né, do sol para realizar o melhor aproveitamento da luz. Então, como por exemplo, o Mato Grosso é necessário, né, é recomendado realizar a construção no sentido leste-oeste, mas isso muda de acordo com cada localidade, então é sempre estar bom pesquisando sobre qual o melhor sentido construir o seu viveiro. Outro ponto importante é sempre estar próximo a uma água limpa, possuir ali uma fonte de água permanente suficiente para poder ter uma irrigação em qualquer época do ano. Ter água é muito fundamental, pois sem água não se tem um bom desenvolvimento da muda, então é sempre importante estar próximo a alguma fonte de água limpa, que você tem quase certeza ali que sempre irá ter aquela fonte de água. Se caso for utilizar a muda para plantio na própria propriedade, então é recomendado estar construindo um viveiro de mudas próximo ao local do plantio para poder reduzir custos muitas vezes de transporte, ter ali redução de estresse da muda durante o deslocamento, para poder possuir maior sucesso do desenvolvimento da muda quando chegar ao seu local de plantio. Tem que evitar solos pedregosos ou encharcados, tem que ser um solo com boa drenagens. Também é importante ter ali um terreno levemente inclinado para poder escoar, né, o excesso de água, que quando chove, né, às vezes pode, se for muito plano, acumular água ali no piso do viveiro, na parte do piso do viveiro. E é sempre bom estar atento a todas essas questões, principalmente, né, ter um terreno meio levemente inclinado, para não ter esse risco de ter excesso de água e poder danificar as mudas, ou também poder acumular fungos ou doenças ali dentro do viveiro. É importante observar se a área é cercada, com arame ou cerca-viva, para poder evitar a entrada de animais no viveiro, para poder também evitar estragar o viveiro. Já tivemos situações parecidas de animais que entraram dentro da propriedade e acabaram rasgando assim o telado do viveiro, então acabou estragando um pouco ali do viveiro, né? Também acabou danificando um pouco as mudas, então é sempre bom estar atento a esse local da onde será construído o viveiro. Também é importante ter alguns quebra-ventos, como árvores, né, ou arbustos ao redor ali próximo, para proteger as mudas, o viveiro também, de ventos muito fortes. Então, ter esse quebra-ventos é muito importante.
Bom, agora vamos abordar um pouco da questão financeira, né? Pois uma das primeiras perguntas que a gente faz é quanto que custa, né, construir um viveiro. Ter um viveiro deve ser muito legal, mas ele possui um investimento necessário. E ele não possui um valor único, né? Porque depende do tamanho, da estrutura, dos materiais, do sistema de irrigação que vai ser utilizado, do tipo de recipiente que vai ser utilizado, quais substratos, qual o nível de tecnologia que vai querer ser usado dentro do viveiro. Então, tudo depende do que o produtor ele está disposto a investir para a produção das mudas. Se for algo mais simples, vai ter um custo muito mais barato, né, podendo realizar o uso de materiais locais mesmo. Mas se quiser realizar a construção de viveiro com um pensamento de longa data, de um investimento a longo prazo, que vai durar ali por muitos anos essa construção, aí sim vai ter que ter um investimento maior. E também dependendo da escala, né, da produção da muda, aí sim o valor vai aumentando cada vez mais, pois de acordo com a quantidade que você vai estar disposto a investir nesse local. Aqui nós temos uma tabela com alguns valores assim referentes a alguns materiais, os principais materiais que é utilizado dentro do viveiro, e esses valores podem ser alterados de acordo com a região ou de acordo com uma loja que for ser comprada. Aqui colocamos apenas uma estimativa de custos, então não é um valor fixo. É apenas para mostrar mesmo que tem que ser selecionado todos esses fatores, né? Ver aqui, fazer uma tabela, se você for construir um viveiro, fazer uma tabela, isso aqui é um exemplo, do que mais ou menos você vai usar nesse viveiro para poder produzir as mudas e poder separar, tipo assim, quanto que eu vou gastar com isso, ou senão você faz a sua checklist, né? Tipo assim, eu vou precisar disso, disso, aquilo, e, mas eu tenho isso na minha propriedade, então já não tenho gasto com isso. Isso aqui eu não tenho, então vou ter gasto com isso. Onde que eu posso encontrar esse material com valor mais em conta? Ou senão, onde que eu vou encontrar esse material com uma melhor qualidade, né? Tudo depende do que o produtor exige, né? Se ele quer algo com uma melhor qualidade ou algo que tem um custo-benefício melhor. Então, todos esses fatores têm que ser analisados. Então, é muito importante fazer essa listinha, né? Dependendo também da quantidade de mudas que forem ser produzidas, ver o tamanho do viveiro, a quantidade de materiais que vão ser utilizados dentro do viveiro, para poder, né, ver quanto que vai ser gasto durante essa construção e durante também a produção. Bom, agora vamos falar sobre os principais pontos que você tem que estar prestando atenção ao querer construir um viveiro temporário, né? Então, para quem quer começar nesse mundo dos viveiros, nesse mundo para poder melhorar a sua produção de mudas, construir um viveiro temporário é bem viável, né? Para quem quiser iniciar nesse ramo, assim, em viveiros e mudas de produção de mudas em viveiros, né, que favorece o crescimento e a produção das mudas. Então, tem alguns tópicos que é necessário estar seguindo para essa construção. Então, primeiramente, é a escolha do local, que ela precisa ser próxima a uma fonte de água, sendo uma caixa d'água bem grande, ou se não, sendo rios também. Então, é muito importante essa questão da água, porque um dos pontos principais para o bom desenvolvimento da muda é a presença de água necessária que a muda ele exige. Então, estar sempre perto de um local que tenha água disponível é muito importante para não correr risco de ter essa falta de água. A orientação de qual sentido vai ser construído o viveiro depende de cada região. Na região de Cuiabá, Mato Grosso, é orientado com que se construa um sentido leste-oeste, devido que é o sentido ali do sol, né? Então sempre estar ali a favor e sempre respeitando o máximo possível essas orientações para ter melhor aproveitamento do sol, melhor aproveitamento também das sombras, né, do dia. Então é muito importante seguir essas orientações. A importância também do local é ser uma área limpa, removendo seus matos, suas daninhas, né, suas saídas, pedras, para poder ter uma construção assim num piso bem limpo, para poder evitar ali plantas daninhas, poder também evitar a incidência de pragas e também ter um melhor aproveitamento da área, né, ter uma melhor qualidade dentro do seu viveiro.
Um ponto muito importante é a delimitação ali da estrutura, o tamanho que vai ser a estrutura, delimitação ali da bancada, o sinal do canteiro também, a sua distância, para poder ter uma melhor locomoção dentro do viveiro, para poder manusear melhor possível as mudas, sem que eu fique esbarrando em outras coisas, outras mudas, então não deixando tão apertado. Então sempre tem que estar sempre atento a essa questão da distância. Então você sempre constrói, então é importante já estar pensando a visão do tamanho do viveiro de acordo com como que eu posso manusear as mudas ali dentro, né? Da maneira que é mais eficaz possível. É de suma importância também estar pensando ali na sombra, né, que para poder realizar a proteção das mudas, né, para não evitar um pouco da incidência solar. Então é importante, ou se a pessoa se caso o produtor já tiver uma área que tem ali umas árvores que possam produzir, que possam proteger as mudas, né, fazer uma sombra ali para as mudas, uma boa sombra, né, que não vai também interferir no desenvolvimento. Também pode ser utilizada essa sombra natural com as próprias árvores, mas se caso quiser, for necessário, é grande importante também estar investindo em um sombrite no seu viveiro, pois o sombrite lhe garante essa proteção contra a incidência solar, além também de proteger as mudas também de entrada de bichos e etc. Ou entrada também de insetos, né? Então, um sombrite de grande importância. O sombrite, ele pode ter uma proteção tanto de 50% a 70% também, vai de acordo com cada realidade da área. No caso, dependendo de umas áreas que possuem mais sol ali, dependendo das mudas que forem ser produzidas também, você determina o tipo de sombrite que vai ser utilizado de acordo com a área que está sendo construído o viveiro, o tipo de muda que vai ser produzida dentro do viveiro. Então, esses fatores influenciam com o tipo de sombrite que vai ser utilizado. Para a drenagem piso, né, ali do viveiro, pode estar realizando a cavação de algumas balas bem rasas ali, né, nos lados assim dos cantos do viveiro, para poder, né, não ter o risco de encharcamento dentro do viveiro. Mas também pode ser realizado no piso, pode ser colocado uma ráfia, né, no piso, para poder evitar, ele ajuda a prevenir o crescimento de plantas daninhas e também ele absorve muito bem a água. Então pode ser realizado essas balas, né, rasas, ou senão também pode ser utilizado a ráfia para o piso para poder ter uma boa drenagem e uma ótima proteção para as mudas também. É de muita importância também ter essas sementeiras, também ter os canteiros, né? Separar esses setores corretamente. E eu tenho que ter uma área para realizar a semeadura das bandejas de mudas, outra área para poder estar ali colocando as bandejas de mudas para estar recebendo a sua irrigação de maneira correta, um outro setor para poder deixar as mudas que estão mais desenvolvidas, né? Deixá-las ali propício para poder ter um melhor desenvolvimento e também ter um outro canto para deixar com mudas que já estão bem desenvolvidas, que já podem sair para campo. Então, ter essa separação de setores é de grande importância ao se construir o viveiro de mudas. Então, sempre estar pensando também no espaçamento entre elas para ter uma boa locomoção dentro do viveiro para poder manusear cada setor de uma maneira bem eficaz e que não prejudique outros setores. E um outro fator muito importante é o sistema de irrigação. Aqui nós podemos ver que está sendo indicado um sistema de irrigação, mas pode ser manual também, pode ser o sistema de irrigação também com microaspersores, ou também pode ser com gotejadores. Tudo depende de acordo com a realidade de cada produtor. Então, essa realização de rega, né, das mudas vai de acordo com se é bom sempre estar verificando se aquela muda ela precisa realmente estar recebendo mais água naquele dia. Às vezes ela precisa receber água só durante a manhã, ou às vezes só no final da tarde, porque às vezes durante a manhã ela ainda está úmida. Então também umidade demais pode trazer doenças, né, pragas. Então sempre é muito importante estar sempre atento também a essa questão para também não correr risco, né, de tomar cuidado demais, podemos dizer, estar preocupado com que falta água nas mudas, mas às vezes também tem que ter essa questão de não ter o excesso, né, não colocar demais também.
Agora, esse fator aqui, que é cuidado com as mudas no viveiro, ele entra no quesito em qualquer tipo de viveiro, pode ser viveiro temporário, pode ser viveiro já mais tecnológico, os viveiros permanentes, né? Então, esses fatores aqui são muito importantes para todos os tipos de viveiro, que é basicamente prestar atenção na rega, sempre estar verificando a rega das mudas, né? Sempre é importante estar realizando durante a manhã, início da manhã e no final da tarde, mas em viveiros que são menores, que consegue ser verificado ali no tato, né? Você que está pode estar iniciando sua produção, é necessário estar verificando se há realmente necessidade da irrigação 2 vezes ao dia daquela muda, porque às vezes ela não absorveu toda a água, ainda está úmida, então você jogar mais água nela pode acabar prejudicando a muda. Então é muito importante estar atento à rega. O controle de pragas também é muito importante, estar sempre observando se há alguma praga, pulgão, formiga, cupim, lagarto. E ao observar e ao estar fazendo esse controle, é necessário já estar realizando uma ação logo que identificar algum problema nas mudas, pois quanto mais rápido o controle, mais eficaz vai ser a sua produção. Então, se ver uma muda morta ou doente, já retira do local. Se for necessário realizar o controle com produtos químicos, se for uma coisa muito séria ali, sempre tem que estar com uma orientação de algum profissional nessa área, para poder estar ali orientando, né? Porque o produto químico é um produto que não é muito legal de estar sendo utilizado, então sempre estar, né, ter um auxílio de um profissional. E sempre estar prestando atenção, né, se é necessário realizar a retirada de alguma muda, quais insetos podem estar presentes ali, para poder ter uma ação mais rápida possível para melhorar a sua produtividade. É necessário também realizar a movimentação das mudas, se as mudas já estão crescendo, já realiza, tira ela ali, né, já pode tirar da bandeja de mudas, pode colocar em algum outro recipiente, né? E tá sempre realizando essa movimentação de acordo com o desenvolvimento. Então, não deixar ela sempre parada no mesmo recipiente, no mesmo local, ela sempre tem que estar se movimentando, por isso que é muito importante cada setor dentro do viveiro, porque ela serve justamente para cada etapa do crescimento dessas mudas. Então, é sempre importante ela estar nesse movimento. A adubação também é de grande importância, estar ali realizando de mês em mês, ou se não de semanas em semanas, vai de acordo com a necessidade de cada muda, ou que cada produtor está observando ali, qual é a necessidade das mudas que estão sendo produzidas. Então, a adubação é de grande importância estar realizando ali periodicamente. Manter sempre o viveiro limpo, para que não se tenha o risco de contaminação ali dentro. Então, sempre manter os corredores, as bancadas, os sistemas de irrigação, se tiver, sempre estar mantendo tudo bem organizado, bem limpo, para poder não atrair pragas, né, doenças e etc. E também não deixar aquela região bagunçada, e também para melhor, se caso for necessário uma fiscalização, né, para seguir, porque depois tem que seguir algumas regras, é sempre importante estar muito bem organizado, muito bem higienizado a sua área. E para a parte de rustificação, é muito importante estar ali reduzindo gradualmente, né, a irrigação, aumentar a exposição da muda com o fator externo, né, com a região externa, para poder ir se acostumando com o ambiente externo, para ela poder estar pronta para sair do viveiro e ir para outro local, para ela ser plantada, né, finalmente, ou senão também para a sua venda e ela não morrer, né, no meio do caminho ali. Então, essa etapa da rustificação é muito importante para a adaptação da muda no ambiente externo. Bom, e qual tipo de viveiro, né, posso colher? Nós vimos aqui vários tipos de viveiros, desde os temporários, que são os mais simples, até os mais desenvolvidos tecnologicamente, e vai de acordo com cada realidade e de qual que vai ser a demanda que cada produtor quer atingir, né? Então, se está iniciando ali nesse mundo dos viveiros, quer aprender a começar a produzir mudas, então pode estar utilizando um tipo de viveiro sob árvore mesmo, temporário, só tendo ali uma bancada improvisada mesmo, pode ser com uma mesa, uma cadeira. O que importa é começar, né? Ter uma bandeja de mudas que possui um bom custo-benefício ali, ter substratos que para poder, né, facilitar ali o desenvolvimento das sementes, e comprar uma semente sim, de uma qualidade da melhor possível, né, de acordo com da preferência de cada um.
E começando assim na produção das mudas e tendo um ambiente que não seja tão quente, que possa ter uma boa umidade, que não tenha tanta incidência solar, assim, né? Tenha tipo nos momentos certos. Pode estar fazendo pode estar fazendo fazer um viveiro temporário sob a árvore, nesse quesito, só para mesmo começar. O que importa é realmente começar essa produção. Então, e futuramente, né, quando já aprender a como produzir as mudas, como elas funcionam, como que funciona o seu desenvolvimento, e estar atento quais pragas e doenças elas estão propícias a ter, como cuidar dessas pragas, dessas doenças, aí pode estar evoluindo o seu viveiro para um viveiro temporário mais estruturado, com madeira, com também um sombrite, ou se não também feito de aço galvanizado, né, que possui um investimento maior. Então, vai crescer, o tipo de viveiro que se escolhe vai de acordo com cada realidade, né? Vai de acordo com cada demanda também, com quanto que cada produtor deseja investir, né? É sempre tá importante estar atento ao que você consegue proporcionar para as mudas. O mais importante mesmo é estar sempre atento a questões de doença, pragas, e estar cuidando bem das mudas. A partir do momento que você está dando essa atenção para elas e elas estão se desenvolvendo bem, você está tendo bom sucesso no seu viveiro. Não importa se é um viveiro que é sob árvore, ou um viveiro que tem um sombrítio, ou já um viveiro ali, né, de uma estrutura muito grande, muito tecnológica. O mais importante é estar sempre atento e observando ali suas mudas e estar sempre, como que está funcionando ali o ambiente e que ela está. Esse ambiente é muito importante estar sempre cuidando dele, deixando tudo sempre muito limpinho, sem ali plantas daninhas presente e também vendo se está favorecendo o desenvolvimento das mudas. Então é sempre importante estar observando esses fatores para você poder ir evoluindo o seu viver, o seu local de trabalho. Bom, e essa aula é basicamente isso, gente. Espero que tenham gostado. Foi uma aula mais simples, mais tranquila. E na próxima aula será uma aula um pouquinho mais prática. A gente vai ver mais como que funcionou a construção do viveiro que realizamos. Tudo bem? Muito obrigada, agradeço muito pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!